Bom dia, eu sou Márcia Bilar e ela. Vânia e Iovine. Sejam muito bem-vindas a mais um quadro Histórias do Balé. E hoje a gente vai falar sobre a história Cinderela. Então, Vânia, vem aqui no teu assento. Vamos lá, pessoal. Bom dia. Todo mundo animado, feliz. Vamos lá, vamos ficar mais felizes ainda, hein? Olha só, história maravilhosa, muito conhecida, que a nossa geração e a geração dos nossos pais já conheciam. Ela é uma história muito antiga, ela vem lá de trás, antes de Cristo ela já existia, mas não com esse nome Cinderela, e sim como Gata Borralheira. Por que Gata Borralheira? Porque ela lidava com as cinzas, com o fogão, com a lareira, né? E essa história faz a gente refletir algumas coisas que os outros balés ainda não falavam. Apesar de serem histórias super encantadas e de trazer a emoção, trazer o nosso imaginário, ela traz muita a dualidade. O bonito e o feio, o bom e o ruim, a bondade e a maldade, né? E com certeza a nobreza e a pobreza. Então é um balé que mexe com as nossas emoções porque ele está muito próximo do nosso real. É um encantamento, é um conto mesmo para a gente colocar os nossos sentimentos para fora. Claro que a gente fala Cinderela, a gente já pensa na história que a Disney contou, que é muito difundida e é linda. Mas no início ela era uma tragédia, porque a história é bem feia, é maldosa na verdade, né? E a Disney conseguiu fazer com que essa história fosse uma história de amor, né? Com um final feliz, né? E tem umas diferenças bem gritantes do que é real, né? Da história original, para o que a Disney fez e trouxe pra gente, fazer a gente ficar encantado com ela. Ao invés da madrasta, né? Ela, na história real, ela é uma família de 3 irmãs com um pai e não uma madrasta com as 3 filhas. Mas ok, vamos lá. Essa história, ela começa dentro de casa, uma cozinha bem grande, e essa família é uma recém-família, né, que perdeu a mãe. E é um pai muito carinhoso e é um comerciante até bem sucedido, né? Mas a filha mais nova era muito chegada na mãe e ela é muito sonhadora, então, diferentemente das irmãs que não tinha muita beleza nem nada, ela se dedicou à casa e ela cuidava do fogão. Então, por isso que ela estava sempre suja. Quando abrem-se as cortinas, o cenário que a gente vê é realmente esse: a lareira, a mesa e as cadeiras, e eles se preparando para comer, e a casa até tem serviçais. E a Cinderela está muito tristonha, pensativa, sonhando com as coisas e tal. E aí se vê as irmãs costurando, né, serzindo um chale, e
E elas acabam, sabe aquela coisa de briga de irmã, né? Puxam pra lá, puxam pra cá. Essa história, para o balé, foi pedida por um czar russo. E foi a primeira vez que, assim, uma das primeiras vezes que o Enrico Cecchetti e o Levi Ivanov coreografaram. E o Marius Petipa, ele só coordenou. E então ele não coreografou essa história. O Enrico Cecchetti fez o primeiro e o terceiro ato, e o segundo ato foi do Ivanov. Então, se vê bem a coreografia em si do Enrico Cecchetti, ela é muito cheia de passinhos e trocas de pé, e é bem elétrica. Já a do Ivanov é mais bailada, é assim que a gente chama. Foi, obviamente, em Mairinsky, né? Que em 1893. E quem compôs a música para esse balé, primeiramente, foi um barão de Shelf. E essa história foi muito explorada. Vários compositores fizeram música, vários coreógrafos coreografaram, porque a partir de 1893 ela foi sendo modificada e transformada e relida milhares de vezes. Mas um fato interessante foi que quando chegou a Primeira Guerra, não teve mais nada, né? Parece como hoje, né? Não tem nada, não tem teatro, não tem apresentações, nem nada. Quando, em 1944, que a guerra já tinha terminado, né? Ou estava quase terminando, o Prokofiev fez uma nova música para esse balé. E aí é que ela ressurgiu, né, nos teatros. E a gente conhece essa versão. E na Inglaterra foi feita essa releitura, e é o que a gente conhece hoje. Então, apesar dela ter sido muito influenciada e muito benquista lá atrás, em 1893, porque foi a danadinha da nossa querida bailarina que fez os 32 fouettes, né? A Pierina. Então, desde lá, ela sempre foi muito benquista, né? Foi assim uma revolução no balé. Então, ela chegou a fazer esses 32 fouettes nessa coreografia do Cecchetti com o Ivanov. Quando essa história foi relida, assim, a nossa querida bailarina é nada mais do que a Leslie Collier, que já para o nosso tempo é muito famosa. E ela é considerada uma das melhores bailarinas da Royal. Tanto é que, até num livro que eu trouxe a outra vez, conta a história dela no Romeu e Julieta. Então, assim, é uma história muito linda, muito bem conceituada na classe bailarina, né? E também mundialmente, ela sempre é um desafio para quem dança. Então, tem muitos detalhes, tem muitos personagens também, e tem um cenário muito rico. E essa história assim, encanta por conta da doçura da Cinderela, né? E se engana quem acha que fazer um papel cômico, como são
os papéis das irmãs é uma coisa fácil. Não é não, viu? Quando a gente faz tecnicamente, os papéis cômicos exigem mais técnica ainda do que o clássico puro, porque você tem que colocar a criatividade, né, em movimentos clássicos com a comicidade da coisa, né? Então fica muito desafiador para um bailarino fazer papéis que tiram a risada das pessoas, né? Faz elas rirem. Então tem que ter técnica, tem que ter a parte artística, né? E não tirar a beleza da primeira bailarina, da protagonista, que no caso é a Cinderela. Então fica muito legal, gente. Eu já fiz esse papel de irmã de Cinderela, é fantástico e assim é muito gostoso de fazer, né? Porque você se diverte, além de ser um trabalho, mas você se diverte também. Então é muito delícia. Na história original, não existe uma fada madrinha. Existem fadas da floresta. Várias fadas, por sinal. Mas voltando à nossa cena principal, né? Então esse balé não é muito longo, assim, em termos de cenas, porque elas têm 3 cenas. Tem a casa, tem o palácio, né? E depois a floresta, e não mais a casa novamente. Então, se vê as 2 irmãs lá ranhetando uma com a outra, o pai tentando harmonizar as moças, né? E a Cinderela tá lá na lareira, chorosa por causa da falta da mãe. Essa é a primeira cena. Aí as irmãs e o pai saem de cena e a Cinderela puxa um quadro da mãe dela e ela põe na lareira e ela dança para a mãe. Mas ela sabe que ela tem que fazer uns trabalhos da casa. Então ela dança com a vassoura, ela dança com o espanador, com o paninho, porque ela limpa a casa. E toda a coreografia dela é muito delicada, é toda singela, é toda amorosa. Aí o pai volta em cena e vê que ela tá lá na frente do quadro. Então ele a consola. Nesse meio tempo, as irmãs voltam em cena e elas ficam bravas com o pai. Ai, você tá animando ela. Porque imagina, ela olha só, e cutucam a Cinderela, e empurram ela pra lá e lá pra cá. E elas já sabem que vão pro baile. Entram então os serviçais da casa com caixas de chapéu, anágua, outro vestido, e fazem com que a Cinderela ajude elas a se vestir. Então se vê a Cinderela ajudando, dando palpite no chapéu e não sei o quê. E chegou a hora delas irem embora. Mas o pai, por ter posses, ele contrata uma pessoa para ensinar as moças a dançar. Então aparece na cena um professor, né, ensinando elas a dançarem. Mas elas são muito desengonçadas. E olha só que legal, tem versões que os papéis das irmãs são feitos por rapazes, bailarinos. Então fica muito engraçado. Eles são grotescos, eles são engraçados. Eles não dançam de sapatilha de ponta, né? Dançam de sapato. Mas é bem caracterizado, muitas vezes usam peruca, até a maquiagem deles põe nariz falso, né? E a maquiagem toda é feita para que eles pareçam mulheres, ok? Mas é sempre engraçado. Tem versões que são moças mesmo, né? Mas
As companhias geralmente colocam os rapazes para eles ficarem mais engraçados ainda. Aí elas se vestem para a festa e saem, vão saindo. E a Cinderela fala para o pai: eu posso ir com vocês? E aí ele olha para a Cinderela e ela tá em farrapos ainda. E tá toda suja das cinzas da lareira, do fogão. E ele fala: ai, não, fica aí que é melhor. E eu vou com elas, que elas já estão prontas, e sai. E aí ela fica triste, né? Também tem versões que enquanto elas estão se arrumando, aparece uma pessoa com uma capa muito comprida, né? Que não aparece nem o rosto, uma pessoa bem humilde, né? Bem pobre, que bate na porta delas. E as irmãs ficam apavoradas, elas têm medo daquela pessoa, ela é sinistra, ela é curvada, ela entra com um cajado. E a Cinderela não. A Cinderela chega perto, acolhe a senhora, dá um pão, às vezes até dá uma cesta com 1 ou 2 frutas. E a senhora vai embora. E as irmãs ficam apavoradas. Como que você atende uma pessoa dessa na nossa casa? E a Cinderela fala para elas: é só uma pessoa humilde que está pedindo comida. A gente tem possibilidade de dar. Então você vê, olha a dualidade. As irmãs feias e a outra irmã mais bonita. A maldade das irmãs e a bondade da Cinderela. E o pai fica nesse jogo, né? De que quer agradar as filhas, todas elas, né? Independente se elas são feias, se ela é bonita, se elas são medrosas ou se ela é corajosa, e se ela é bondosa. Mas ele tenta abraçar essa família para conservar a união. Olha só, né? Em outros balés não tem essa união. Tem um querer do poder, de que tem que casar para perpetuar a linhagem, ou tem a tragédia. É um balé com um outro enfoque, né? Então, tem uma mensagem para passar. Mas ok, então elas saem e aí sim, quando a Cinderela tá lá sozinha, é que aparece uma fada, né? E ela pede, primeiramente ela pede para a mãe, né? Para a foto da mãe. Então tem versões que dizem que essa fada é a alma da mãe que retorna e dá esse presente para ela, com a condição de que à meia-noite ela teria que voltar para casa por conta do encanto, né? Toda a beleza, a carruagem, o vestido, o sapato e tal, iam desaparecer e ela ia voltar a ser Cinderela. E ela vai e ela passa pela floresta, né? Então, no segundo ato, aí termina o primeiro ato. Aí no segundo ato, o que aparece é o glamour do salão de festas, né? Então é a cena do trono, os convidados chegando, então tem gente muito importante, né? E tem o rei e a rainha entrando, recepção dos embaixadores. Cada personagem tem uma coreografia. Então imagina que cada vez que entra alguém tem uma dança, né, maravilhosa. E nesse balé foi usado assim, vários ritmos, né, como a gavote, valsas, mazurcas,
que engrandeceram muito toda a história. É um balé que quando Prokofiev compôs, ele usou muito oboé, muitos instrumentos de sopro para dar o clima, né, de suspense e ao mesmo tempo de leveza, diferente da harmonia que tinha o Tchaikovsky. Então ele tinha uma visão diferente de música. E cada personagem que entra, né, vem com uma comitiva, vem com uma dança bonita, né, tem toda a reverência do rei para a rainha. E aí, depois que entram todos os convidados, inclusive o pai, né, e as irmãs, e elas fazem o maior rebuliço nessa festa, gente, pelo amor de Deus, né? Elas querem chamar a atenção do príncipe de qualquer jeito. Então, e elas são muito desengonçadas, então elas batem nas outras pessoas, elas entram na frente, é divertido esse pedaço. Mas aí entra a Cinderela, ela tá toda linda, né? E assim, ninguém da família percebe. É meio difícil, é que nem achar que uma máscara, né, vai descaracterizar totalmente as pessoas, como em muitos filmes que a gente vê que, Clark Kent do super-homem põe o óculos e tudo bem quando ele é normal e quando ele é super-herói põe a capa, né? Mas tudo bem, estamos fazendo um conto de fadas. Vamos imaginar que ninguém conheceu a Cinderela no baile, apesar da roupinha bonita que ela tava, limpinha que ela tava. Mas ok, vamos lá. Depois que a Cinderela entra no baile, ela é notada pelo príncipe. E ele fica o tempo todo encantado com ela, mas ele não chega nela ainda. Então, nesse balé, eles aproveitaram também, né, o Enrico Chequet e o Ivanov, em colocar danças russas, danças polonesas, e aproveitaram dos pas de trois, dos pas de deux, tudo isso para envolver cada vez mais a Cinderela com o príncipe. Porque em cada dança eles vão chegando mais perto, mais perto, mais perto, até a hora que ele chega e tira ela para dançar. E aí ele não quer dançar mais com ninguém. Mesmo assim, as irmãs da Cinderela vão de novo tentar ficar com ele e passar na frente, mas é muito engraçado, gente. Tem aquelas pessoas que realmente são desastradas, né? Que não sabem qual é o seu lugar, né? Que querem entrar no meio das coisas, que são intrometidas. Mas ok, o príncipe não liga muito porque ele está realmente encantado com aquela moça. Para vocês verem, a música ela fala tanto que quando bate a meia-noite, né, se escuta o tocar do relógio e a música realmente fala exatamente o que está acontecendo, né? Batendo uma, batendo duas, três, até 12, até ela completar as 12 badaladas, né? E é bem nítido, então tem muitos instrumentos de metais que dão um peso bem bonito na música, né? E tem um corre-corre no palco, né? Porque ela fica desesperada e ninguém entende nada. Por que essa menina tá correndo pra lá, pra cá, tal? Porque eles dançaram para Dedê, fizeram as variações, dançaram a corda, tava tudo bem até então. Mas ela foi se distraindo e as 12 badaladas aconteceram e aí ela sai correndo.
E realmente, né, desde o início dos tempos, essa história de ela perder o sapato, é isso mesmo. Tem versão que diz que é um sapato de ouro, tem versão que diz que é um sapato de cristal, tem versão que diz que é só um sapato, mas o príncipe acha. E ele faz o pajem, né, e todo mundo do reino procurar essa pessoa. E eles montam uma comitiva e saem do castelo e vão para a floresta, porque do castelo até o povoado existe uma floresta no meio. Então, nessa hora da saída do castelo, que termina o segundo ato, aí vem o terceiro ato, que é na floresta. Então, tem uma marcha bem bonita, né, da comitiva saindo do castelo. E aí é que aparecem as fadas da floresta para a Cinderela, como se elas fossem as protetoras dela, né? E os convidados acabam saindo, né? Vão saindo e ele vai perguntando para os convidados se haviam visto essa moça que tinha aquele sapato, e é o príncipe que vai. Pessoalmente, né? Não é um mensageiro que vai e depois o príncipe aparece. Não, ele se incumbe de fazer esse papel, ele leva a comitiva, mas é ele que vai procurar realmente a Cinderela pela floresta até chegar lá até conseguir encontrar, né? Então, a Cinderela aparece com a fada madrinha, né? Com as fadas e as princesas da noite. Então, tudo isso é na floresta ainda. E tem um dueto muito bonito do Sol e da Lua no balé original, né? Que normalmente, assim, depois da guerra, né, com a versão do Ivanov, tem uma alusão a isso, tem um dueto do Sol e da Lua, mas não fica claro, né? Porque aí, nas versões mais atuais, já aparece o príncipe batendo na porta da Cinderela e procurando, né, a pessoa que coubesse naquele sapato, que era tão pequenininho que tinha que ser especial para uma pessoa só. Na versão original, eles atravessam a noite procurando pela floresta. E aí aparecem elementos da natureza, a terra, o fogo, a água e o ar, né? Que em versões mais modernas já não existe. Aí, só depois de várias cenas na floresta, é que ele chega a encontrar a casa da Cinderela e entra. E lá, sim, aí tem a cena dele entrando com o pajem e tentando colocar o sapatinho no pé das irmãs da Cinderela, que com certeza não servem, né? E aí ela fica meio que escondidinha. E diferentemente de outras histórias, ela não está no sótão e escondida, nem nada disso. Ela está no mesmo ambiente. Mas ela é a Cinderela, então ela tá suja de cinzas, ela tá limpando a casa, então ele nem se nota que ela está na cena. E só aparecem mais, evidentemente, as irmãs. Mas como ela vê que é o príncipe e ela também se apaixonou por ele, então, quando as irmãs realmente
veem que não serve o sapato, ela se apresenta e mostra o outro sapato para ele. E aí sim que tem o grande padedê, né? Completinho. Então tem o adágio do padedê, depois tem as variações dele e dela, depois tem a coda e assim a fada madrinha volta e abençoa o casamento. As irmãs ficam felizes por ela, apesar de não terem conseguido ficar com o sapato, né? E príncipe, né? Com o príncipe. Mas a história original é bem trágico, porque em algumas porque como é um conto muito antigo, lá no início é de antes de Cristo, né? Então, diz, assim, tem versão que diz que os pombos furam os olhos das irmãs. Eu falei, gente, muito trágico, não dá. Não dá, isso é muita maldade, não pode. Apesar delas serem feias, terem o pé grande, né, serem assim, abrutalhadas e tudo mais. Todo mundo tem um lado bom, né? Por favor. Não é porque elas não têm uma educação ou não têm uma delicadeza que a sociedade queria, né? Que impõe. Elas têm a parte boa, elas caçou da irmã, mas que irmão que não briga com o irmão, né? Família, é isso, família é isso. Mas, ao mesmo tempo, elas não querem o mal da Cinderela, né? Então, com as novas versões, ficou muito mais suave, ficou muito mais gostoso de ver que no final, apesar delas não terem ficado com o príncipe, apesar delas não terem se dado bem, elas não querem o mal da Cinderela, né? Então, no final tem uma apoteose, né, de todos os personagens, uma festa, né, realmente, da Cinderela junto com o príncipe, né? Simbolizando o casamento, né? E tudo fica bem no final, graças a Deus, né?